Olá, que bom estar aqui com você em mais um vídeo do programa Ser Presente. O nosso papo nessa entrevista vai ser com Marconi Bispo. Ele que é ator, arte-educador, diretor, cantor, mas a nossa conversa vai ser em torno do jogo de búzios e da filosofia africana. Seja bem-vindo ao nosso programa. Marconi, que bom que você atendeu ao nosso convite, muito feliz por você estar aqui. Eu também. É um presente estar no Ser Presente, porque já venho acompanhando o teu trabalho. O teu trabalho tem ajudado o meu trabalho, o seu trabalho como tarólogo. Isso. Tem fortalecido o meu trabalho com o jogo de búzios, pelas trocas que nós estamos fazendo já há uns 3 ou 4 anos. Então eu me fortaleço a partir da sua prática. E eu acredito que, em alguma medida, a minha prática com o jogo de búzios e com a vivência dentro de candomblé também pode estar te fortalecendo. Isso. Marconi, quando é que começa esse interesse pelos búzios na tua vida? É porque ele foi até mais que o interesse. Ele foi um desígnio, ele foi uma necessidade a partir do caminho que eu fui construindo dentro do candomblé. Eu sou de uma família de candomblé. Meu avô paterno era babalorixá, minha avó paterna foi iniciada no candomblé, minha mãe também tinha uma relação, não foi iniciada, mas tinha uma relação muito próxima, e os orixás, as mitologias, as histórias em torno deles e delas sempre esteve presente na minha casa, sempre esteve presente na mesa do jantar, nas brincadeiras, na música que se ouvia dia de domingo. A gente sempre ouviu Clara Nunes, sempre ouviu Clementina, sempre ouviu cantores que traziam para aquele lugar os orixás, os mitos, a atmosfera. Mas ainda assim eu fiquei um tempo na Igreja Católica, até que em 96, 97, eu decidi, de fato, voltar para o lugar que me recebeu, que me educou, que foi um terreiro. E eu fui iniciado no terreiro. Eu comecei a conviver diretamente neste terreiro em 97. Então, fiquei lá até 2009. E em 2004 se deu a minha iniciação formal, apresentada à sociedade. Em 2004. E qual é a nação? Era uma nação Nagô. Era um terreiro no bairro da Mangueira, aqui na zona oeste de Recife. Que interessante que aqui no Recife, curiosamente, a nação Nagô, por ser mais popular, ela também é conhecida como Xangu, né? Isso, Xangu. Que tem a ver muito, né, com um dos povos que estão aqui, mas que um dos primeiros, e um que tem como grande patrono o orixá Xangô, que de tão forte que ele é aqui, ele se transformou no próprio nome da prática, da religião. Então é o único lugar no Brasil que você tem o orixá que denomina a prática, né? A vivência, a religião aqui. Então nós somos todos xangozeiros, com muito orgulho. Isso. E em 2009 eu fui para outra casa, né? Que é a Roça Jeje Oxuma Opará, que é outra nação. E Oxóssi Boalama, é uma nação Jeje, com o Tata Raminho de Oxóssi, que me levou ao grau de Ebome. O Ebome é aquele iniciado que já cumpriu os 7 anos pós-iniciação. E quando ele chega a este posto, quando ele chega a esse degrau, ele recebe uma série de tarefas, digamos assim, ou uma série de necessidades de quem chegou neste lugar. E uma delas é o jogo de búzios, né, que vai permitir que ele continue a sua jornada dentro da religião. Então, Marconi, você é um sacerdote, né?
Desde 2010 que formalmente eu fui assim apresentado e recebi do meu pai de santo esses direitos, né? Dentre eles um que é o jogo de búzios. A gente também recebe um obé, que é uma faca que em princípio também nos dá, assim, ó, é um momento simbólico, dizer, ó, você agora tem condições de realizar sacrifícios, você tem um caderno que você recebe com uma série de ensinamentos e você é apresentado assim à sociedade ali presente. Só que eu acho que a minha prática, ela ainda é um pouco restrita, porque eu não abri uma casa, eu não tenho uma casa aberta, eu não iniciei pessoas, então o que eu tenho feito é realizar o jogo de búzios e naquilo que o meu tempo e as minhas condições atuais permitem, eu posso fazer, né? Orientar um ebó, orientar um banho, orientar uma mudança de pensamento, né? Porque o jogo de búzios, inclusive, ele tem sido para mim um espaço de reposicionamento diante de algumas dificuldades. Então, nesse sentido, eu me sinto um sacerdote quando uma pessoa que me procura e a partir do jogo a gente percebe que muitas vezes é uma necessidade de mudança de forma de encarar os problemas, mudança de posicionamento diante das suas próprias questões. Então, isso para mim acho que é um lugar do sacerdote, né? Que é dizer assim, ó, a gente tem aqui uma realidade, você pode transformá-la, né? E é isso que a gente aprende no Candomblé, como transformar realidades e como conduzir essa transformação, antes de tudo a partir de uma percepção delas, assim, uma percepção sua, uma percepção particular. Então isso para mim faz... E também, e muitas vezes essa mudança ela se dá a partir, quase sempre, de uma vivência coletiva, e uma vivência coletiva de verdade, onde as pessoas de fato aprendem desde muito cedo que o espaço da comunidade é um espaço onde você aprende a conviver com suas questões e com as questões do outro, e você Os limites, os né? limites, as hierarquias, as práticas colaborativas, sabe? O respeito. Então, o respeito, isso é a base da nossa vivência, da nossa religião, é a base do que nós cremos. Então, o candomblé e o jogo tem sido um aprendizado nesse sentido, assim. Tá. Só para a gente compreender, você falou um termo chamado ebó. Como você falou, é importante você explicar para a gente o que significa ebó. Ebó é um presente dado com muito amor, Interessante. com muita fé. Ebó é um presente. E você ao prepará-lo, ao ofertá-lo, você está movendo uma série de coisas que você quer ver resolvida. Então, e quando a gente diz assim, você está resolvendo, você já, desde o momento que você sai de sua casa para comprar os ingredientes, os artefatos, os insumos para realizar aquele ebó, você já está construindo dentro de você um desejo, uma força, uma pulsão para que aquilo que você percebe como um problema, que aquilo seja dissolvido. Então o ebó ele começa antes de tudo com o seu desejo de mudança, um sentimento de necessidade de mudança. Então, e quando você prepara, aquilo é a culminância de uma ação que começa desde a sua percepção de que aquilo tem força. Então, se você reconhece que aquilo tem força, se você sai de sua casa, vai no mercado, vai no lugar e se movimenta, a gente já acredita que esse movimento ele é suficiente para desatar. E você já está mobilizando um campo, né, de possibilidades, de intenção. Isso. Desde quando você procura um jogo de búzios, quando você procura um sacerdote, você procura um terreiro, você já tem uma parte da sua necessidade ali posta.
Então o que o jogo faz é perceber isso, e é engraçado que muitas vezes o próprio jogo de búzios, aquele próprio contato, ele é suficiente para desatar coisas ou para esclarecer coisas, e as coisas se resolvem. Assim. Então, eu queria que você explicasse bem didaticamente para a gente o que são os búzios e como funciona o jogo. A leitura dos búzios. Vou tentar. Tá. Mas a gente chama este jogo que os sacerdotes iniciados... Que é um oráculo, na verdade. No candomblé, a gente chama jogo de búzios, mas ele tem um termo Erindi-Logum, o Merindi-Logum, que é como, na linguagem iorubá, nós tratamos a palavra 16, o número 16. São 16 búzios. São 16. Certo. E eles têm combinações, o jogo, a partir da... Você tem o búzio, né, que ele é aberto. Isso, uma parte aberta, a outra parte ele é aberto fechado. Manualmente, né? E a combinação entre abertos e fechados, ou todos abertos ou todos fechados, nos levam a uma série de narrativas, nos levam a uma série de enredos, como a gente costuma falar, e a permanência de algumas quedas dessa, a relação entre elas. Sim. Se você tem um jogo onde você tem uma recorrência de uma dessas quedas, ou se você tem uma dessas quedas seguidas por outras, você tem um enredo. Eu como sou de teatro, eu gosto muito de esses termos começam agora, pensando agora assim, enredo, narrativas, são formas de interpretação. Então a gente vai interpretando aquelas narrativas como uma forma de poder te indicar, o que é que está acontecendo? Então é menos uma ideia assim de evidência nesse sentido assim, não, é o que está acontecendo. Essas narrativas estão aqui presentes no que você está trazendo. Vamos interpretá-las. Certo. Aí você mergulha. Aí a gente mergulha. E esse mergulho, ele, por mais que ele tenha um roteiro, por mais que ele tenha um pensamento estruturado, que são os odus, o que cada um prescreve, o que cada um dita, o que cada um indica, ele é um roteiro quase único naquele instante, naquele campo que foi aberto, naquele campo que foi aberto. A relação que você tem com o E aí depende muito de quem está, e depende muito também, é claro, de mim, de como eu estou, mas o que é que eu sempre, o que é que a gente tenta, como sacerdote, a gente tem que estar sempre, pelo menos assim, que o nosso campo esteja centrado, seguro. Então, o jogo ele vai indicando, né, formas primeiro de percepção do que é aquilo que você está, da sua queixa, da sua necessidade, e formas de resolução. Uma das formas de você entender-se, ou entender dos problemas, ou entender das coisas positivas, é a indicação no jogo de quem é o orixá, a orixá que te rege, que rege a tua vida, que é este lugar onde você se apoia para saber de si, para saber dos outros, para saber da vida. É uma das coisas que geralmente as pessoas querem assim saber. Quem é meu orixá? Quem é o meu... Então, como funciona no candomblé essa questão dos orixás dominarem a cabeça das pessoas? Sim. Quando as pessoas que não têm geralmente a intenção de entrar no candomblé, mas têm o interesse de saber quem é o orixá, que rege, que cuida, que domina, a primeira pergunta que eu faço é assim: de nada adianta você saber seu orixá se você não cultuá-lo, cultivá-lo, se você não construir um altar
interno. E claro, e nós construímos também o altar externo, né? A comunidade serve para isso, para você vivê-lo, para você presenteá-lo, para você alimentá-lo. É uma palavra que a gente gosta muito, né? Para você alimentar esta energia que você agora descobriu que tem. Então a corporificação, a presença do orixá na sua vida, ela se dá a partir de uma relação. Então você se relaciona, você mantém ele acordado perto de você a partir de uma série, viva a partir de uma série de práticas, né? Que é o que nós vivemos dentro do candomblé. E se você sabe que este orixá está, que ele foi demandado para cuidar do seu ori, que é essa cabeça, e para cuidar do que dentro desse ori é o seu destino, é a sua partícula, missão seria? A sua missão, a sua partícula mais essencial, primeira. Quando você vai ao Olorum, lá no Olorum, pedir permissão para vir para cá, para o Aie, viver aqui, o Olorum te dá uma cabeça, te dá um ori, que seria esse orixá pessoal, primeiro, mais importante, e te dá um destino, e te dá uma personalidade, um caráter, e caminhos para você chegar à conclusão dessa missão. E quem é que cuida para que isso tudo possa ser realizado? É o orixá. Que é só um ou são três? Isso varia muito de percepções, mas basicamente você tem um orixá que rege a sua personalidade com vistas a você alcançar e você realizar o seu plano aqui. Você tem uma série, você tem muitas, você tem as nações, as casas, os sacerdotes realizando de formas muito diferentes, assim, quantos são, isso. Então, assim, eu cresci numa casa onde a gente tinha pelo menos uma consciência dos três mais importantes. Você vai ter nações, tradições, lugares que é possível, inclusive, que uma pessoa tenha dois orixás com o mesmo nível de importância na cabeça. Então, são formas, são formas de dialogar, são formas de conduzir, de acreditar, então todas elas são possíveis. Normalmente a gente crê que existe um principal e existem pelo menos dois que estão ali presentes e cuidam de certas áreas da sua vida. Então este orixá, este encantado, esta entidade, essa força, ela é seu espaço de transcendência. Ela é dizer, olha, você tem este exemplo, você tem esta força, você tem estas qualidades para você conduzir o seu caminho aqui. Isso. Então é isso. E realizar o seu propósito pelo qual veio para cá. Realizar o seu propósito. O que é que o candomblé faz? Nem todo mundo está aqui com tudo organizado para chegar no seu propósito. Então, assim, você tem diversas... Mas esses são os desafios de todo mundo. Então, o que é que o candomblé faz de forma coletivamente? É construir uma comunidade que viva a filosofia africana, que viva o que a gente aprendeu com os negros e negras que aqui chegaram, os negros que estão lá, os negros que passaram por aqui e voltaram para lá. A gente tem uma forma de acreditar como é que esses propósitos são alcançados. A gente tem uma forma de trabalhar para que esses propósitos sejam alcançados. Então isso aqui é bonito para mim no candomblé, que é o que eu venho vivendo há tantos anos, assim, de forma oficial desde 96, 97, e de forma familiar,
Mais orgânica, né, também. Há muito mais de 41 anos, que é a minha idade. Né? Porque isso para mim é importante. Assim. Até porque a gente também, essas noções de tempo, a gente um pouco transcende. Assim. Se eu tive na minha família um babalorixá, se eu tenho na minha história a presença de um povo que chegou aqui, nas condições que chegou e conseguiu sustentar uma forma de pensar, agir, viver, então... E perpetuar, né, na resistência, nessa isso, resistência. Isso, para mim é isso. Então eu me sinto honrado de poder continuar isso, com todas as dúvidas, com todas os medos. Eu tenho muito medo, eu aprendo muito o tempo todo, eu estou ouvindo, eu continuo, o tempo todo eu estou observando a natureza, observando as pessoas mais velhas, os mais novos, que a gente aprende com todas as polaridades, né? Isso. Que é uma coisa que o Candomblé também, nesse sentido, está muito à frente de muitas outras religiões por isso. A gente aprende com todas as polaridades, a gente aprende com todas as idades. Inclui, né? Inclusive. E a gente aprende que o mundo é complexo, que as teorias não são fechadas, elas estão o tempo todo sendo revistas, revigoradas, renovadas. E tudo está nesse espaço onde as coisas estão circulando, movimentando. O Candomblé gosta de movimento. A gente faz o nosso culto se movimentando, dançando em círculo. A gente tem uma série de ciclos pequenos e grandes, onde a gente vai e a gente volta. Então isso é bem bonito. Assim. Isso é bem bonito. Isso é bem bonito. Que bom. Marconi, durante a consulta, com os búzios, você divide o tempo como eu faço no tarô, né? No tarô eu divido em dois momentos: o momento em que como o tarô vê o consulente ou a consulente, e depois o que a consulente quer saber. Nos búzios funciona também assim? Também é bem parecido assim, e o que eu sempre faço questão de fazer, explicar assim, minimamente, o que é que aquele jogo é capaz, é possível de te responder, o que é que deve de fato ser perguntado, por que a gente está ali. Isso é bem importante. Ouvir a pessoa, o que é que ela quer, o que é que ela espera, quais são mais questões, quais são as queixas, quais são as curiosidades. Isso eu sempre faço, e eu parto de fato para um tempo, sem perguntas tão objetivas, mas vendo o que é que eles estão apontando, o que é que eles estão trazendo disso, né? Que narrativas estão presentes, como é que aquilo está. Porque nem sempre também quem vem tem tanta clareza daquilo que quer. Quer saber. Quer saber ou não quer dizer, espera que você... Ainda naquela imagem, aquele imagem, vão dizer tudo. E aquele imagem também assim, eu quero ver se de fato você vai bater, né? Vai bater, uma espécie de coisa. E depois a gente parte para questões mais objetivas. Mas essas questões objetivas, elas também precisam ser entendidas assim. O que é que de fato, quando alguém quer saber se meu companheiro ou minha companheira está me traindo, ou se quero ter a certeza. Geralmente a pergunta que eu faço à pessoa é assim: por que você quer continuar numa relação como essa? Por que continuar numa relação? Como é que a gente pode entender primeiro o seu desejo de continuar nesta relação e como as orixás, as grandes iabás, as grandes mulheres, rainhas, podem te ensinar a uma vida autônoma, independente. Mais digna. Como é que é isso? Como é que Yansan lida, Oxum e Iemanjá, como é que os mitos nos apresentam a forma que estas orixás entenderam o seu lugar
de donas das suas vidas, dos seus destinos em relação aos companheiros que tentaram aprisioná-las. Isso. Então isso para mim é mais importante, é não chegar nesse lugar, sabe? Esse lugar que eu acho um lugar perigoso, de quem tenta ter uma resposta da realidade que ela não parte de um compromisso. De um compromisso primeiro interno, assim, por que você quer saber? Por que você está vivendo essa relação? Quais são o que é que te leva a viver uma relação que está te fazendo mal, assim? Então isso, olha, você é regido por um orixá tão aprenda com ele isso. Agora, isso é um caminho, isso é uma trajetória, isso não vai se resolver em 2 horas, 2 horas e meia. Mas o que eu acho importante é sempre isso, é que você interprete e se auto-interprete, antes de tudo. Se auto-interprete. Claro, nem todo mundo tem condições de fazer isso, porque às vezes estão mergulhados mesmo na dor, é óbvio. Na dúvida, na insegurança. Ok, mas eu acho que o nosso papel é esse, assim. É primeiro trazer para a pessoa ela própria. Isso. Que a vida é dela, né? A vida é dela. E trazer ela própria para ela própria. Isso. Trazer ela própria para as suas, né? É isso, reconduzi-las. Às vezes tirá-la do outro, tirá-la desse lugar de saber do outro, porque fulano, por que você? Vamos primeiro por aí, porque depois fica mais fácil você tomar alguma decisão. Isso. Né? E tomar decisão não é uma coisa fácil, né? Isso. Então é por aí, assim, é o caminho que eu tento fazer. Voltando lá, quando você estava explicando, né, do terreiro, das 2 nações, o que é que te faz mudar de uma nação para outra? Foram questões, naquele momento que eu decidi mudar, eu tinha necessidades muito particulares de vivenciar uma outra forma de estar dentro de uma comunidade, de estar dentro de um terreiro. E eu fui apresentado por uma pessoa ao Tata Raminho de Oxóssi, à casa dele, ao espaço dele, à roça, à comunidade. E me enxerguei, de fato, num lugar, Sentiu ali. me senti, foi um processo muito... Eu sou filho de Iemanjá, com Oxalufã, então geralmente as decisões que eu tomo são muito lentas, eu demoro, eu rumino. Além de ser de Iemanjá com Oxalufã, eu sou de Virgem com ascendente em Touro, então demorei um tempo. E é isso, você perceber os ciclos quando se fecham, né? Isso. O ciclo na minha primeira casa se fechou, eu passei um tempo, digamos assim, sem uma casa, passei um tempo sem... E depois eu disse, não, agora se Iemanjá apontou este caminho, ela, muito mais do que eu, tem condições de saber o melhor lugar. E é o lugar que eu estou até hoje, sendo orientado, sendo recebido, abraçado por um dos maiores ícones, um dos maiores sacerdotes do candomblé, em Pernambuco, no Brasil, um homem que tem aí uma trajetória dentro da religião de mais de 70 anos, sabe? E que conduziu sua vida, sua casa, de forma que hoje é uma referência, sabe, inconteste. Assim. Então, fico muito feliz. Assim. E o caminho que ele nos aponta sempre é: construa a sua vida dentro da religião. Se eu lhe dei o direito para abrir uma casa, abra uma casa, porque não fui eu que lhe dei, foi o orixá que lhe permitiu. Então, ele sempre, eu que não fiz ainda, porque, como eu disse, eu sou muito lento, e também porque eu acho que eu não cheguei ainda num momento, num tempo, que me dê condições de viver a condução de uma casa, que eu acho que é de uma... Você tem um tempo, né? Sabe que uma maturidade também. E uma prática que não é uma prática
não é uma prática conduzida por esse tempo que a gente entendeu como tempo, esse tempo do capitalismo, esse tempo das respostas prontas, esse tempo da prática rápida. O calendário O gregoriano. calendário, e de um calendário às vezes particular que as pessoas não dão tempo para a reflexão, para a meditação. O Candomblé é uma religião de profundas práticas meditativas. Imagina quanto tempo você usa para fazer um fio de contas desse. Pegar um fio, colocar conta por conta, e às vezes você combina cores ali, né, quase sempre. Então isso você não pode fazer de forma, nesse tempo, de quem vai num lugar, compra sanduíche, pega rápido, come rápido, já saiu, porque o Uber chegou. Não, o tempo não é esse. O tempo de fazer um fio de contas, o tempo de pegar uma erva, lavar, macerar, botar uma água, esperar, sabe? Sentir, perceber nesse tempo, né? Esse tempo, o tempo de você ouvir um mais velho lhe orientar sobre cozinhar uma comida, o tempo de esperar aquela comida esfriar para você poder servir ao orixá. Como é que serve essa comida? A apresentação. A apresentação. E a apresentação dela ao orixá. Você não chega lá e coloca, você chega, você canta, você... E manta, né? Você se dobra, você se curva, você... Então, desde a preparação até o momento que você vai lá e coloca aos pés de quem você quer agradar, com aquele presente feito com muito amor, tem um tempo. E esse tempo, cada vez mais eu estou consciente que o Candomblé é uma religião anticapitalista. Ela deve nos colocar numa outra compreensão da relação com a natureza, da relação com o outro, da relação do que eu boto em cima de mim, a relação do que eu boto em cima de mim, do que eu boto dentro de mim, de como eu me alimento, de como eu tomo banho, de como eu faço a minha higiene, de como eu faço minhas leituras. Então sabe, e tudo isso com a natureza ditando uma série de coisas, assim, né? Então isso é bem forte, não é simples. Agora, muitas vezes é feito com coisas muito simples. Qualquer coisa mais simples do que você pegar uma farinha, misturar com água, fazer uma coisa, misturar com mel, misturar com... Mas o que é que está por trás daquilo ali? Qual é a lógica que está por trás? A gente nem sempre começa sabendo da lógica, do que está por trás. Mas a gente, depois de um tempo, a gente vai... Era por isso que eu fazia aquilo. E esse tempo de você perceber, às vezes é rápido, às vezes não é. E às vezes leva a vida toda. Porque a forma de aprendizagem e a forma de entender, de aprender, ela é dada a partir de uma relação coletiva, reconhecendo o tempo do outro, reconhecendo uma série de coisas. Então é bem bonito, é bem bonito. Pelo que você fala, eu percebo que o Candomblé ele contribui bastante para a qualidade da nossa presença. A qualidade da nossa presença. Porque para o povo negro que chegou aqui, nas condições que chegou, que viveu as condições que viveu na África, sendo saqueado, sendo explorado, sendo assassinado, exterminado, a presença, ela é, para muitos é o que resta. Estar presente para você poder dizer ao seu semelhante que isso aqui é possível, que a vida é possível, que viver nessas condições assim, e viver para transformá-las assim. Então a gente de fato não tolera uma espécie de relação com o orixá, de relação com o outro, com a comunidade, feita de forma, como eu posso falar,
Posso falar irresponsável, sim, feita de forma a não perceber que você está manejando, que você está vivendo uma cultura, uma prática, uma religião, uma filosofia mantida a partir de muita luta e mantida a partir de uma resistência, sabe? De um povo que aqui, pelo menos, há 500 anos, ele se tenta exterminá-lo. A gente vive um processo de tentativa de extermínio desse povo negro há 500 anos. Assim. O Brasil foi construindo formas, inclusive formas assim, formas alimentadas, construídas, conduzidas, legalizadas pelo Estado e dizer não, a gente não pode deixar que esse povo prospere aqui porque a gente vai virar uma nação preta, vai virar uma nação... Então como é que a gente... Então você traz o povo dali, o Estado construiu formas de trazer o europeu, de trazer não sei o que, vamos aqui porque temos um risco. E esse país será um país negro, um país mestiço, um país negro. Não podemos. E a gente está vendo que até hoje nós vivemos uma tentativa de extermínio dos povos negros, dos povos indígenas. E o que é que representa para mim, como um homem negro, viver, defender uma nação, todo um povo que o tempo todo as pessoas querem exterminar? Então, eu não posso deixar de ser presente. Eu não posso me dar o direito de ausência. Porque para o outro que comanda, o outro que é hegemônico, o outro que sempre mandou aqui, eu já sou ausente. Eu já sou invisível. Eu já sou ninguém. Então eu não posso admitir, pelo menos em mim, também essa ausência. Então, muito embora, como todo ser humano, eu sofro, né? Nós sofremos, né? Todo esse peso. Imagina agora o que está sendo para os indígenas. Assim, nunca deixou de ser, mas agora, com essa nova situação, você ter um povo de novo assim ameaçado, de novo, nunca deixou de ser. Mas eu falo assim, de forma deliberada. Isso, deliberada. Deliberada. Então, isso é muito... Então, o que é que a gente tem que estar presente? A gente tem que crer que quem permitiu que nós estivéssemos aqui, apesar de toda essa... de tudo isso, eu tenho que ser muito grato e tenho que ser muito, sabe, presente naquilo que me permitiu estar presente aqui, falando com você aos 41 anos, sendo negro, sabe, sendo de candomblé, num país que vem tentando nos dizimar há muitos anos. Então, o candomblé tem essa consciência, a gente precisa ser presente, porque a gente já é visto como ausência, já é visto como ninguém há muito tempo. Assim. Tanto que a gente, é engraçado, quando tem os cultos ecumênicos, quase nunca tem gente de candomblé, assim, não tem um sacerdote, né? Isso é muito difícil. Então a gente está aí presentes e tentando construir essa presença a partir do invisível, a partir do que... Dessa honra aos ancestrais. A partir disso que a gente sempre compreendeu, né? Porque não é corporificado, mas se corporifica em mim, se faz presente em mim. É esta crença que me permite hoje, assim, eu sou presente a partir desse elemento que as pessoas ficam enlouquecidas para entender o que é. Não, o que é isso? Isso que nos torna presentes, que você não pode, você nem sempre vê, você nem sempre sabe como é, que rosto tem, que é isso, é o que a natureza o tempo todo está nos dizendo, né? O vento, a água, o mar, o dia, a noite, as estrelas, né? Imagina, então é isso que o candomblé me ensina, assim. Obrigado, Marconi, por sua presença em nosso programa.
Muito bom esse nosso bate-papo, espero que haja outros. Eu agradeço ao ser presente, agradeço ao ser presente que você é na minha vida. A partir da sua prática como tarólogo, você tem me ajudado na minha prática com os búzios. Isso para mim é importante. Então assim, eu agradeço. E que seja que Olorum, que todos os orixás, todos os